Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. O Brasil apresenta uma das taxas mais altas de cesáreas do mundo, com cerca de 60% dos partos realizados por meio desse procedimento, conforme os dados mais recentes. Esse índice está bem acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que sugere que apenas 15% dos partos sejam cesáreas. No setor privado, a situação ainda é mais preocupante, com aproximadamente 82% dos partos realizados por cesarianas. E diversos fatores contribuem para essa realidade, incluindo a percepção de que a cesárea é uma opção mais segura e previsível, a conveniência para médicos e pacientes e a falta de informações adequadas sobre os benefícios do parto normal. Além disso, a remuneração médica, que tende a ser mais vantajosa para a cesárea, também influencia essa escolha. Nesta edição do Elas Pautam, vamos conversar sobre os diversos aspectos que envolvem a decisão pelo parto normal ou cesariana. Nossas convidadas são a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela relatou o projeto que regulamenta a profissão de doula. E Mariane Lucena, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília. Ela integra a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Deputada, eu gostaria que a senhora, que acompanhou esse projeto sobre doulas, a profissão de doula que acompanha a mulher grávida, falasse um pouquinho a que se deve esse aumento do número de partos cesáreas no Brasil, um aumento crescente até, nos últimos 10, 15 anos houve um aumento muito maior. Exatamente, são muitos os fatores, A questão de considerar que o parto cesariano é mais seguro, a questão da possibilidade de prever o horário, o local onde essa mulher vai ter o seu bebê, Isso tudo traz mais segurança para a mulher, A questão, muitas vezes, do próprio médico, dele não precisar ficar ali acompanhando o parto normal, dele poder marcar também um horário e fazer a sua cirurgia, não são todos, mas é claro que tem uns que acabam achando melhor e mais fácil fazer desse jeito. Então, tudo isso ajuda para que a mulher tome essa decisão. Mas a gente acredita muito que normatizar isso, definir que tem que ser assim ou de outra forma, eu acho que isso atropela o sentimento e a decisão da mulher. Eu acho que essa decisão tem que ser da mulher. A Mariana está aqui, grávida, Ela vai falar, mas ela também está esperando um bebê. E eu acho que se a gente quer mudar esses números, a gente tem que trabalhar o convencimento, a conscientização da importância do parto normal, o quanto ele é mais saudável, o quanto ele é mais até seguro, E também fortalecer a rede de atendimento, Hoje a gente tem aí cidades de um porte médio para grande que não tem ainda um pré-natal com o mesmo médico que vai fazer o parto, a mulher passa por vários médicos, ela não sabe, então tudo isso deixa a mulher muito aflita, Então, assim, fortalecer a rede de atendimento, esse projeto que eu relatei das doulas, ele vem justamente melhorar a humanização do parto, porque elas são importantíssimas nisso, elas trazem uma calma, uma tranquilidade para a mulher na hora do parto, elas estão preparadas para isso e elas têm condições de trazer essa segurança para o parto normal. Então, a gente sabe que esse é um tema que a gente precisa se dedicar, mas eu não acredito que é fazendo lei ou norma que obrigue a mulher a fazer um parto que ela não quer fazer, que ela não está preparada para fazer, porque isso também é uma violência e a mulher acaba indo para um momento mais difícil e mais feliz da vida dela, mas com um sentimento de medo, de angústia, e isso não faz bem na hora do parto. Professora Mariane, para começar, eu queria que a senhora falasse sobre o que acarreta, qual a diferença para o bebê e para a mãe de ser um parto cesárea ou parto normal e se for um cesáreo sem a indicação médica. Então, a questão é que a cesariana ela é uma tecnologia que foi criada para auxiliar as mulheres, principalmente aquelas que não têm a indicação do parto
vaginal, via vaginal. Então, às vezes, o parto vaginal tem um risco à mulher. Então, quando essa indicação é bem-vinda, é indicativo, isso faz com que tenha segurança para a mulher. Então, não é ruim a cesariana. O ruim do procedimento é quando mulheres saudáveis, rígidas, acabam tendo essa indicação. O parto em si é uma escolha da criança e da mãe, mas quando há uma indicação não prevista, acaba que a mãe que está saudável tem complicações. Então, hoje a gente fala que a indicação de cesárea é, por exemplo, prolapso de cordão umbilical, placenta baixa, algum risco em relação ao bebê, como os batimentos reduzidos. Então, tem uma lista, né, de revisões, guidelines, falando das indicações. E as mulheres hoje acabam decidindo muitas vezes pela cesárea, como a própria deputada falou, questão cultural. Então, tem se mostrado a falta de informação que o parto vaginal é doloroso, é desumano, é cheio de violência, e a mulher não quer passar por isso. E aí acaba que as mulheres acabam escolhendo essa via, né, achando que vai ser algo mais seguro, né? Então, vem a informação, vai ser seguro para o seu bebê um parto cesáreo. E muitas vezes, na verdade, é uma questão de escolha da equipe, de praticidade. Então, hoje a gente fala que as indicações, quando bem indicado, sim. E a cesariana acaba sendo um procedimento ainda invasivo, uma recuperação muito lenta, cerca de 6 meses de recuperação, porque são 7 camadas ali que são cortados do abdômen da gestante. E a recuperação, enquanto a recuperação para a mulher, quando é um parto vaginal, é muito mais rápido. Mas a gente tem que falar que, independente da via, a humanização para as duas modalidades é muito importante. E a doula, né, que foi mencionada aqui, tem um papel fundamental, bem como uma equipe bem preparada em relação à informação, ao acolhimento dessa gestante. Agora, deputada, o SUS tem um índice menor de partos cesáreas, mas ainda assim é alto. Existe algum protocolo que esteja sendo levado adiante para se diminuir os partos cesáreos? Bom, a gente tem discutido sempre isso na Comissão da Saúde, a gente sempre tem falado sobre isso e assim, existe um protocolo, existe um trabalho em torno disso, mas existiu uma norma, né, e a gente contesta muito isso, e a gente tem trabalhado para que faça valer um trabalho de conscientização dessa mulher. Acho que o pré-natal, ele existe para isso, é um momento preparatório para o parto, né, para que essa mulher seja convencida. Então, é um tempo razoável, né, para que esse trabalho seja feito, e eu acho que a preocupação tem que ser em relação a isso. A mulher, ela tem que estar convencida, ela tem que estar preparada emocionalmente para o tipo de parto que ela quer ter, até porque depois de nós chegarmos onde nós chegamos, com números tão altos de cesariana, não é de hoje para amanhã que nós vamos chegar nessa mulher e falar, não vai, você tem que fazer assim e pronto. Então, assim, é uma mudança cultural, ela leva um prazo, ela precisa de um convencimento, ela precisa de informação. Então, cada gravidez para a mulher é única, né? Então, aquela é a gravidez dela, para ela é a mais importante do mundo. Então, a gente não pode tratar nem um parto, nem uma gravidez com números, com percentuais, né? com estatísticas. É isso que é humanização. A gente tratar cada parto como se fosse o único, né? E talvez isso é difícil para a equipe, né? Ou às vezes quando se pensa as políticas públicas, ou quando... então, assim, não são só números altos, a gente precisa de ter uma cultura diferente, né? Eles falam às vezes de violência obstétrica, eu queria chamar de parto seguro. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar pelo parto seguro, né? Seja ele qual for, onde a mulher se sinta bem, onde ela esteja realmente preparada
preparada, onde ela esteja no lugar adequado, onde as pessoas que estão ali saibam o que estão fazendo, saibam que aquele parto para ela é único, né? Então, tudo isso compõe um ambiente que vai melhorando e trazendo aí a possibilidade dessa escolha ser uma escolha feliz, uma escolha que ela realmente quer fazer. Então, essa é a minha defesa. Eu tive 2 partos, né? E eu sei o quanto é importante a gente estar bem na hora do parto, bem tranquila, né? E acho que isso repercute também na vida do bebê, nas primeiras horas do bebê, e é muito importante que a gente se prepare cada vez mais para isso. O Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem diferenças, vazios assistenciais na área da saúde, então a gente sabe que nem todas as mulheres brasileiras têm acesso àquele parto seguro, aquelas condições de que ela pode chegar e ter o seu bebê com tranquilidade. Então, tudo isso, ele pode mudar, né, a escolha, a preferência e a reação da mulher diante dessa escolha. Professora Mariane, qual é o principal desafio da mulher que hoje quer ter um parto normal? Porque muitas das vezes ela é convencida pela equipe médica a fazer a cesárea. O que ela precisa fazer para realmente conseguir manter essa sua vontade? Tem vários passos, né? As mulheres e as pessoas, né, as que gestam, né, não só as mulheres, mas as pessoas que gestam, elas têm um longo caminho, ela precisa de uma rede de apoio, né? Principalmente hoje nós temos aí também a questão de um plano de parto. Então, esse plano de parto vai auxiliar no momento que ela vai preencher, e ali no momento do parto vai ter todas as vontades dela. Uma rede de apoio, quando a gente fala de profissionais, né, que acolham, dentre elas, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros obstetras, inclusive as doulas, que vão respeitar ali o plano de parto com segurança, claro, para a gestante. Então, nesse momento, e além disso, um apoio familiar em relação à sua decisão, porque, como foi dito aqui, a questão cultural ela é impactante. Então, há uma historiedade de violência em relação à violência obstétrica, onde se estimulava antigamente a questão do parto vaginal e veio tanta violência, tanto na rede de saúde pública e privada, que hoje esse símbolo de dor, né, vem passando de geração em geração. Isso dificulta até as decisões e até a mulher se preocupar em se informar mesmo em relação às indicações, em relação a quem pode acompanhar. Então, hoje é direito da mulher ter um acompanhante dentro do trabalho de parto. Então, ela não vai sozinha. Durante aquele momento, a mulher está vulnerável. Ela não está no momento de decisões. Então, quando ela tem uma equipe que converse, onde ela tem um companheiro, uma companheira que vai ali apoiar e saber das suas decisões, isso vai fazer com que na hora, ou no momento, ela não ceda a impactos ali psicológicos. Mas em relação... muitas maternidades nem respeitam, não é? Muitas mães ficam sozinhas na hora do parto, sem esse acompanhante, né? Isso é a realidade, isso com certeza, principalmente no interior do Brasil, em relação a não permitir essa questão do acompanhante, que é direito, né? E isso, o que eu recomendaria, né? Toda a rede pública tem ouvidorias, e para que uma gestão de saúde melhore, para que um gestor melhore, para que uma equipe melhore, é importante que o usuário de saúde busque essas informações e que busque, naquele momento, relatar, informar o que está acontecendo. Porque, infelizmente, apesar da gente divulgar tanto a imunização e preconizar, principalmente, que alguém acompanhe aquela mulher, aquela pessoa que gesta, que está desacompanhada e vulnerável, alguém para olhar por ela, ainda há um bloqueio dentro do Sistema Único de Saúde. Deputada, a remuneração médica da equipe médica não está influenciando muito mais nessa decisão, e até mesmo também a facilidade de se agendar o parto? Influencia. Mais do que a vontade da mulher? Influencia também, né? E isso a gente precisa combater, né? Eu falo que a vontade da mulher tem que prevalecer,
Mas esse tipo de prática, né, colocando assim, o interesse econômico acima da vontade da mulher, é inadmissível, isso não pode acontecer, né? Então, o trabalho do convencimento, a escolha da mulher, mas não a esse interesse econômico, né, no sentido de receber um parto que me dá mais renda, e não também a essa previsibilidade para o médico, né? Ah, não quero ficar à noite acompanhando a gestante no trabalho de parto, então eu marco, vou lá, faço e vou embora. Eu estava lendo que, inclusive, muitos partos próximos do carnaval são antecipados, não é? Os médicos agendam antes do carnaval para não ter que fazer o parto nesse período. Isso, mas eu acredito que a partir do momento que se fizer um trabalho de conscientização, né, a própria mulher não vai aceitar. Né? E assim, a questão de obrigar a mulher a fazer um parto cesariana quando ela quer normal, aí eu já acho que é criminoso, né? Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Então a mulher, por isso é que eu falo, prevalecendo a vontade da mulher, né, tudo vai dar certo, mas se for contra a vontade dela, tudo dá errado. Então eu defendo muito que a mulher possa ser esclarecida, possa ser. A primeira vez que eu tive filho, eu tinha 18 anos, eu não tinha muito conhecimento de nada. Então, assim, é muito importante o que a Mariana falou aqui, né, de ter uma acompanhante, ter uma pessoa junto que possa orientar, apoiar. De repente, ela não tem ali garantido os seus direitos, uma pessoa que possa reclamar, possa falar, não é assim, né? Então, tudo isso faz muita diferença nesse momento. Mas a gente sabe que, para além das unidades que não permitem, a gente tem o problema da mulher também que não tem ninguém, né? Tem aquela mulher que está sozinha na gravidez, sozinha na hora do parto, e ali é importante que a gente garanta que os seus direitos sejam respeitados, né? Então, para isso, a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, a gente tem alguns órgãos de controle, né, que podem estar acompanhando, fiscalizando, recebendo denúncias, para que a gente possa cada vez mais melhorar esse acesso das mulheres, né? Então, a gente sabe que os municípios têm que se preparar melhor, a gente sabe que os locais onde a gente não tem essa estrutura precisa melhorar, o pré-natal tem que ser cada vez mais qualificado, a presença das doulas na ausência de um familiar, ela pode ser muito importante. Mas é um serviço caro ainda, né, deputada? Nem todo mundo tem condições de contratar, né? Mas agora que a gente começa a regulamentar a profissão das doulas, né, elas começam a ser introduzidas na equipe, começa a fazer parte, né, do trabalho da equipe, e com isso a gente consegue tê-las mais próximas, né, desse serviço público de saúde. Professora Mariane, essa realidade das cesáreas está crescendo em outros países também, não é só no Brasil. Inclusive por conta das tecnologias novas, as anestesias. Essa é uma realidade que vai aumentar para os outros países, ou seja, mundo afora. As mulheres também estão tendo filhos mais velhas, né? Isso tudo também não força a levar a cesariana? Sim, é importante destacar que, apesar de a gente estar discutindo em relação à questão financeira, em relação a aumento de pagamentos, em relação a quando a gente tem mais intervenções e menos, muitos dos médicos querem, né, não só médicos, equipes, querem induzir ao parto vaginal. O que acontece é que há um limiar, né, do que o que a mulher quer e do que é indicado. Então, a equipe que é preparada, ela vai indicar quando é pertinente. Tentamos o parto vaginal até o momento que não é risco para a mãe e para o bebê. E então, tem que estar claro essa indicação, porque muitas vezes, naquele momento do trabalho de parto, tudo muda. E em relação à parte médica, muitos decidem não fazer mais o parto vaginal por medo de processos judiciais. Isso é um ponto, né? Outro. Então, acaba assim, eu vou ser processado, então eu vou para um caminho mais fácil. Marco aquele horário, controlo, porque a cesárea é um ambiente controlado, e ali eu não tem risco para um processo judicial. Então, por isso que há às vezes essa tomada de decisão. Eu até sei fazer um parto vaginal, mas não é só meu tempo, eu vou ter talvez riscos maiores. Em acordo em relação aos países, né, tem a questão da idade materna. Cada vez mais as mulheres estão decidindo ser mães
em um tempo mais tardio. Isso é um fator de risco, porém com os exames e o acompanhamento pré-natal, pode vir ter um parto vaginal. Mas muitas mulheres, principalmente pela questão cultural, né, de falar que o parto vaginal é um parto dolorido, de difícil recuperação, né, esse estigma de dor que passa de geração em geração. Então chega uma mulher que tem mais idade e fala, não, eu não quero passar por esse processo de dor, então eu vou marcar logo. E as mulheres, né, cada vez mais independentes, que também trabalham muito, que também querem controlar o seu tempo, prever a sua licença maternidade. Então, se eu marco a cesárea, eu vou ter ali um tempo controlado. Então, eu sei que dia que eu vou entrar de licença maternidade, que dia que eu vou ali emendar com umas férias. Então, essa previsibilidade faz com que também, cada vez mais, as mulheres agendem a cesárea, muitas vezes sem necessidade, só que não levam em consideração as complicações, porque umas mulheres saudáveis podem fazer cesáreas e ter hemorragia, e ter complicações seríssimas, não conseguir se recuperar de forma rápida. O corpo da mulher, ela também é um processo de envelhecimento ali, de perca muscular. Então, a recuperação, ela deve ser levada em consideração quando a gente decide, e não a questão da praticidade. O mundo, ele é um mundo que avança com a tecnologia, avança com o mercado de trabalho. Tempo é dinheiro e não é só para a equipe de saúde, é para a mulher hoje. Então, as decisões de cesáreas, elas estão caminhando com a equipe de saúde, mas também está caminhando com decisões das mulheres e das pessoas que gestam. Deputada, e quanto às políticas públicas? Nós tínhamos até um projeto Cegonhas, né? Alguns projetos que incentivavam esse parto natural. Hoje em dia parece que se reduziu. Tem políticas públicas que ainda incentivam o parto natural? Com certeza. Claro que o Ministério da Saúde tem essa preocupação. Hoje tem também as metas, né, de diminuir a mortalidade materna, né? A gente sabe o tanto que é importante todo esse trabalho, essas políticas públicas em torno da gestação, né? Mas os desafios ainda são grandes, pelos vários motivos que foram colocados aqui, né? Então, é preciso que cada vez mais nós possamos fortalecer, né, essas políticas públicas. A gente sabe sempre a questão de orçamento, de recurso, a dificuldade, às vezes, de gestão também afeta muito uma equipe preparada, uma equipe não tão preparada, né, o discernimento do gestor em relação a isso, a priorização disso, né? Então a gente tem, e aqui eu quero citar o meu município, Trindade, né, uma luta nossa antiga, mas infelizmente hoje a Prefeitura Municipal não tem uma maternidade, um município de mais de 100 mil habitantes, não tem uma maternidade. Então as gestantes de lá têm que ser deslocadas para a capital para ter o seu bebê. Então você imagina o sentimento dessa mãe de pensar que vai ter um parto normal, pode passar uma noite, aí ela passa no hospital, passa no outro, até achar um hospital que tem vaga, né? Então, assim, a gente vê que é um município estruturado que já poderia ter uma política pública de ter uma maternidade que atende a mulher, ela faz o pré-natal ali, ela já sabe onde ela vai, né? Então, olha para você ver, isso assim, 18 quilômetros de Goiânia, imagina para você ver em todos os cantos do Brasil, né? Então, por mais que a gente tenha modelos, né, lugares que tratam com excelência, que já estão aí totalmente comprometidos com essa política pública, a gente sabe que tem lugares que não priorizaram, não priorizam, e por isso a gente sabe que é um grande desafio ainda para o Brasil a gente promover a equidade, para que todas as mulheres possam sonhar que vão ter um parto tranquilo, um parto feliz. Para além disso, das condições, das estruturas, a gente ainda tem a questão da condição física de cada uma, né? Que aí cada caso é um caso, e por isso a gente fala assim da escolha da mãe, a gente fala dela estar preparada, qualificada, mas a gente sabe que a gente também não pode jamais questionar a decisão médica, a indicação médica, né? Então, no meio disso, por mais que a gente tenha números altos, dentro desses números, muitos casos de cesariana são casos que realmente tinham indicação para isso, até pelo fator que foi colocado aqui. Muitas mulheres estão tendo o bebê com a idade mais avançada, daí talvez a indicação seja mais cesariana.
Então, assim, a gente tem que olhar, é uma coisa assim que a gente não pode também colocar tudo ou nada, certo ou errado, né? São vários pontos que têm que ser considerados, vários pontos que têm que ser avaliados e para isso tem que ser equipe técnica, mas com certeza esse trabalho de conscientização, de convencimento da mãe ajuda muito em todo o contexto e entender, ouvir a vontade dela também é uma forma de respeitar e de trazer um parto mais seguro, mais tranquilo para essa mulher. O nosso tempo já está se encerrando e eu gostaria das considerações finais. Por favor, professora Mariane. Importante, assim, não só acredito, mas é importante que hoje a saúde materna ela seja levada, ela seja baseada em evidências, né? Então, as decisões da equipe, as decisões da mulher seja baseada em informação de qualidade, baseado em evidências. Então, hoje temos aí guidelines que informam em relação à indicação e à não indicação de cesárea, independente da idade ou classe social ou gênero. É importante destacar para as mulheres e as pessoas que gestam que elas têm direitos à assistência pré-natal, durante ali o trabalho de parto e o puerpério, em toda a rede pública. Infelizmente não é o que temos aí visto em relação ao interior, mas que se faz valer o seu direito em ouvidorias, então é importante destacar isso. Importante também falar da importância de uma equipe coesa, preparada, né? Dentre elas os fisioterapeutas, os enfermeiros obstetras, as doulas e a equipe médica que conversem, né, para o melhor para a mulher e para as pessoas que gestam. Então, hoje eu acho que a base de uma melhora da redução do número de cesarianas é a informação, é a comunicação e a mulher se empoderar seu parceiro, sua parceira, para que durante esse processo, né, tenha ali argumentos, né, informação para a melhor condução naquele momento do trabalho de parto. Deputada Flávia. Completando o que a Mariana falou, quanto mais estruturada for a rede, quanto mais a mulher perceber que ela tem ali um hospital, que oferece um serviço do parto normal, que é humanizado, seguro, ela sabe quem vai fazer o parto, ela sabe que ela pode chegar, que ele vai estar ali para recebê-la, ela já conhece o local que ela vai. Tudo isso pode ajudar muito nessa decisão da mulher. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, mas a nossa luta aqui na casa, principalmente da nossa bancada feminina, é justamente por isso, para que a gente possa cada vez mais dar segurança para as nossas mulheres no parto e dar mais dignidade para a saúde da mulher. Muito obrigada por atender o nosso convite e debater aqui esse tema. Eu conversei sobre as altas taxas de cesarianas no Brasil e os aspectos da humanização do parto. As convidadas são a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Ela relatou um projeto que regulamenta a profissão de doula. E Mariane Lucena, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Universidade de Brasília. Ela integra a rede de humanização do parto e nascimento. Você também pode acessar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, X e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.